Vamos abrir nossas Bíblias. Efésios, capítulo 5. Na verdade faz parte do capítulo 4, mas é versículo 1 e versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa hora, Senhor Deus, que o Senhor nos concede da sua graça, em que aqui, Pai amado, nesse momento, nós possamos desfrutar mesmo daquilo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, através do Teu Santo e bendito Espírito. E quero mesmo, Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale através do Teu servo. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que a mensagem possa ser transmitida pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Então abre, Senhor Deus, eu peço, o entendimento, o coração, a vida, para que cada alma, Senhor Deus, venha se apropriar da sua palavra como espírito e vida. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, plenos, convictos, certos de quem nós somos. Pai querido, que o Senhor nos ajude através da sua palavra. Cuida dos enfermos, cuida dos necessitados. Pedimos pela salvação, Senhor, daqueles que ainda não o receberam como Senhor e Salvador. Quero clamar mesmo, Senhor, pela salvação das almas. Cuida de cada uma das nossas crianças e fala mesmo, Senhor, ao nosso coração. E é em nome de Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O que eu gostaria de transmitir hoje para os irmãos e falar sobre a palavra de Deus é aquilo que Deus tem falado ao meu coração. É aquilo que a palavra de Deus tem falado sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre aquilo que é a vontade plena de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo as suas cartas, Paulo ele tem a plena convicção de uma coisa, de quem ele é, quem ele representa e qual é o propósito da sua vida. Quando você poder pensar na conversão de Saulo, quando ele mesmo, depois de convertido, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz e ele pede a Deus que os olhos do entendimento sejam abertos. Não é que nós não estamos enxergando, mas ele está pedindo para que os olhos do entendimento sejam abertos, não os olhos carnais. Mas pastor, eu estou vendo bem. Mas Jesus também falou para aqueles homens, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, que por causa que eles estavam vendo bem, eles tinham pecado e o pecado permanecia sobre eles, porque eles tinham visto o Cristo. Eles estavam vendo as ações do Cristo, mas eles não estavam fazendo
de conformidade com aquelas ações que eles estavam vendo. E aí, na conversão desse homem chamado Saulo, a Bíblia diz que um clarão tomou conta daquele lugar onde ele estava indo para Damasco. E aí ele passou a não enxergar mais nada, mas ele ouvia uma voz. Ele ouvia a voz de Jesus. Jesus falava com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falando com o Cristo: quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E aí então se forma nos olhos de Saulo escamas como de peixes ali, e ele fica totalmente cego. E ele é levado lá para Damasco para ter com um homem chamado Ananias. Mas pastor, se Deus quer abrir os olhos do entendimento de uma alma, como é que ele cega um homem? Ele cega um homem da sua visão natural, da visão e da concepção que ele tem de vida, da concepção que ele tem de circunstâncias. Mas ele quer abrir os nossos olhos, meus irmãos, para que nós possamos ver além da letra, além daquilo que um olho humano consegue enxergar. Ver uma vida plena, ver as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas a maioria de nós estamos preocupados, aflitos, angustiados, porque nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos humanos veem. Domingo passado nós falamos que os discípulos estavam vendo o que Jesus estava fazendo, mas não estava prestando atenção no quê? No que ele estava falando. E quando nós olhamos para as Escrituras, então Paulo ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, qual é a consciência que Deus quer trazer? Qual é a consciência que Deus quer abrir os nossos olhos? Aquilo que ainda com dificuldade, e talvez muitos ainda não tenham entendido isso, de quem nós somos. Nós somos quem, irmão? Depois da sua conversão, você continuou sendo o Pedro, o João, o José, a Maria, a Joaquina? Quem nós somos, irmãos? Então a Bíblia, o nosso Deus, Ele quer abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar realmente quem nós somos. E aí Paulo ele diz: nós somos filhos de Deus. Porque quando lá no Evangelho de João, abra lá por favor, Evangelho de João capítulo 1, quer devolver nossa visão como filho de Deus. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O primeiro, o único gerado. E agora, como Jesus ele é o unigênito do Pai, agora através do Cristo, através da pessoa de Jesus, aquele que nos encaminha para estarmos em Deus e em Cristo, através do Espírito Santo,
Nós somos feitos filhos de Deus. E agora então Deus, por que Deus então enviou o seu Filho? Porque o seu Filho, ele é o protótipo do que Deus espera dos seus demais filhos. Então Jesus, ele é o nosso exemplo. Porque quando Jesus é batizado, saiu a voz lá do céu. Que voz é aquela? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então Jesus, ele é o protótipo do Pai, do que o Pai espera dos seus filhos. E ele é o primeiro, é o unigênito. E aí então o Pai vai trabalhar agora, para que nós agora, em Cristo Jesus, nós somos transformados. Versículo 12 do capítulo 1. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E agora nós somos os filhos de Deus que creem no seu nome. A pergunta é, meus irmãos, você já sabe quem que você é? Você já tem plena convicção de quem você é? Quando a Bíblia diz assim, vocês são filhos de Deus, você já tem convicção disso? Porque Paulo está dizendo assim, o Cristo é o primeiro, ele é o exemplo para que todos nós venhamos a ser aquilo que Cristo ele é. O Filho de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo como filhos dos homens. Nós estamos andando como filho de homens. Nós estamos agindo como filho de homens. Os nossos pensamentos são pensamentos de filhos dos homens. A nossa vida é como vida dos filhos dos homens desse mundo, o qual não deveria ser dessa maneira. Nós deveríamos entender quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida nesse mundo. O propósito da minha vida não é trabalhar e no final das contas conseguir uma aposentadoria. O propósito da minha vida não é fazer uma carreira, porque a carreira que nos está proposta é aquela que diz o livro de Hebreus. Agora nós estamos atrás de carreira, porque nós pensamos e vivemos como os filhos dos homens, e não como filhos de Deus. É por isso que a nossa vida está tão ocupada. E aí a Bíblia vem dizer para nós, irmãos, vamos lá. Quem você é? Qual é o propósito da sua vida? Quando nós temos na palavra de Deus, quando você lê o livro de Gênesis, o livro do princípio, você lê lá que Deus, ele é o autor. E aí quando você olha para a cruz do Calvário, você vê Deus como o consumador. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele ao qual eu direciono a minha vida, porque agora eu pertenço a Deus e sou filho de Deus, então agora eu vou cumprir a carreira que me foi proposta. E quando Saulo recebeu essa carreira, a primeira coisa que ele fez como um filho de Deus foi entender quem ele era. E qual carreira agora que ele vai seguir. Abra sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo a Filipenses.
Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses capítulo 3, versículo de número 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, mas a Bíblia diz que não são os filhos da carne que vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que carne e sangue, eles não herdam, porque eles não produzem filhos de Deus, porque os filhos de Deus só podem ser produzidos pelo próprio Deus, pela ação do Espírito Santo. E aí ele diz, se vocês pensam que na carne vocês podem se gloriar, eu muito mais podia do que vocês. Versículo de número 4. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque aí ele vai falar das suas competências. Porque nós achamos, meus irmãos, que a nossa carreira, ela está formada de competência, e não de consciência. Competência tinha o diabo, mas ele não entendeu, ele não tem a condição de ter uma consciência, por isso que nele não tem arrependimento, e ele nunca vai poder entender o que é comungar, uma comunhão com o Criador de todas as coisas. Paulo pegou todas as competências que ele tinha, humanas, carreiras, propostas humanas, e ele começou a falar. Quando eu entendi a minha carreira, eu entendi quem eu era. Os olhos do meu entendimento foram abertos. Agora eu sei quem eu sou. E para que propósito eu estou aqui? Versículo 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar Cristo. O Filho de Deus que reconhece, meus irmãos, que agora ele é um filho de Deus. O problema do diabo foi que ele achou que as suas competências podia fazer dele um igual. O que nós não entendemos é que as nossas competências não vão fazer-nos igual a Deus, mas a nossa consciência de quem nós somos. E nós somos quem, irmãos? Filhos de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O seu filho sabe que você é pai dele por causa de quê? Vamos lá. Ele não viu o processo. Então o pai pegou ele e falou assim: você é meu filho. A pregação do pai fez com que o filho cresce. É pela fé, irmão. Porque ele não viu o processo. Mas a pregação do pai, falando para ele: você é meu filho. E aí o filho, ele creu, ele olhou para o pai e falou: esse aqui é o meu pai. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós deveríamos olhar para eles, não com dúvida de quem eles vão ser, mas andando debaixo de uma promessa, de firme convicção, de quem eles são, e eles são filhos de Deus. E o propósito deles é glorificar a quem? Porque qual que é o papel do filho? Glorificar o... Agora, quando nós paramos para ler a Bíblia,
E aí você vai ler as Escrituras. E deu-lhes o poder, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Pensa bem, meus irmãos. Quando os discípulos ouviram de Jesus, vocês ficam em Jerusalém, porque quando terminar a festa da Páscoa, então vocês vão ser revestidos do quê? De poder. Quando você pensa em poder, fala para mim, irmão, o que você pensa? Quando você pensa em poder, você pensa no quê? Num super poderoso, num invencível, naquele que não tem nenhuma doença que vai pegar em você, que não tem problema que você não possa enfrentar. Mas esse não é um empoderamento do Filho. Jesus está dizendo que recebereis poder para ter a consciência de quem vocês agora são. E vocês são quem? Filhos de quem? De Deus. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus, o Filho, aquele que é o protótipo, aquele que o Pai espera que todos sejam iguais a Ele, foi glorificar o Pai. Como é que Ele fez? Pai, empodera o seu Filho? Não. Pai, glorifica o teu, para que o Senhor seja. E aonde ia ser a glória, irmãos? Na cruz. Então, como que os nossos filhos vão glorificar a Deus? E quem somos nós, irmãos? Será que você tem uma identidade? Seu nome é Pedro, Joaquim, José? Mas quando você olha para ela, você olha para ela de que maneira? Agora, eu sou um filho de Deus. E como tal, eu devo viver. O apóstolo Paulo abandonou as suas competências para começar. Porque agora ele não precisa mais das competências. Ele só precisa de uma consciência de quem ele é. Para cumprir a carreira que nos está proposta. Então, quem nós somos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo fala sobre, nas suas cartas a Timóteo, ele fala sobre os ensinos de demônio. Ele fala assim que, olha, nos últimos dias, vocês têm que ter cuidado, porque a maior crise que vai ter, não vai ser uma crise, porque vai aparecer, vai dar uma aparência, que no mundo tem muito o quê? Fé. Mas na verdade, Paulo está dizendo assim, o que vai acontecer é que vai ter muito ensino de demônio. E aqui nós vamos ver onde foi o primeiro ensino de demônio. Aí você já vai qualificar e você já vai descobrir como é que o demônio ele age. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, versículo 1, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do... Então, qual que é o primeiro ensino do demônio da Bíblia? Vocês não são. Olha só o que o diabo está falando para Eva. Vocês não são. Mas a partir do que você fizer, você será. Presta bem atenção. O diabo olha para Eva e diz assim: vocês não são iguais a quem? Iguais a Deus. Mas a partir do que você fizer agora, vocês então serão. Então, o que é o ensino de demônio? Parte do homem para Deus, e não do autor para o consumador. Agora, qual foi o ensino de Deus para eles? Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 26. No capítulo 1, nós temos todo o princípio da criação, certo? E disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja. Quando Deus foi criar o homem, como é que ele falou? Versículo 26. Vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Entenderam por que é o ensino de demônio, irmãos? Qual era a imagem e semelhança deles? Mas o que o diabo falou para eles? Vocês não são, mas a partir do que você fizer, você pode ser ou será. Enquanto Deus já havia feito eles a sua própria imagem e semelhança. Tirando todas as criações celestiais de Deus, os anjos, os arcanjos, os querubins, nenhum deles podia desfrutar desse momento ou dessa obra maravilhosa de comungar essa comunhão com quem? Com o Pai. Por isso que o diabo tinha todas as competências que tinha, mas ele nunca pode ter uma consciência do quê? De filho de Deus, e nem comungar dessa comunhão. Mas o que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas? Vocês não são, mas para ser, você tem que fazer alguma coisa. E ele diz ainda mais, e serão abertos os seus olhos. Na verdade, Deus precisa abrir os nossos olhos, para que nós possamos, meus irmãos, voltar, quando os nossos olhos forem realmente abertos, nós vamos voltar ao princípio. Deus não veio nos fazer pessoas diferentes. Não, irmãos. Deus veio nos salvar pelo Cristo, abrindo assim os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos voltar ao projeto original. Porque não foi para esse propósito que Deus nos criou. Deus nos criou com o propósito de constituir o quê? Uma família. Filhos. Quem somos nós, irmãos? Filhos de Deus. Qual é o nosso propósito, irmãos? Glorificar o Pai. E a glória não está no poder, mas o poder está na glória. Ao contrário do que nós pensamos,
não há glória no poder, mas o poder está na glória, porque tem muita gente querendo se apoderar dos poderes de Deus, mas nunca de ser transformado, salvo pela consciência de agora ele ser um filho. Por isso que eu perguntei, quem você é? E aí o apóstolo Paulo, ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. O que Jesus ele sempre disse, meus irmãos? Eu só falo o que o Pai falou e faço as mesmas obras que ele fez. E faço as mesmas obras porque eu vi ele fazer, irmãos. Então como é que o seu filho vai ser quando ele crescer? Ele vai ver o que você faz. E ele vai fazer igualzinho. Então, o grau de compromisso que você tem com a família, com a comunhão com Deus, é o que ele vai ter. Pela misericórdia de Deus. O grau de fé, de crer em Deus e de entrega vai ser o mesmo. Então presta bem atenção. Porque Jesus ele disse: o filho faz o que viu o Pai. Sede imitadores de Deus como filhos. Então quem nós somos, irmãos? Quem você é? Qual é o grau? Efésios capítulo 5. E aí então o apóstolo Paulo, falando ao coração daqueles irmãos, daquela igreja, ele diz no versículo 2, como que um filho amado, ele anda? Como ele vive? Primeiro, ele anda e vive em amor. Porque agora ele descobriu uma coisa, que a sua natureza é amar. E qualquer coisa que seja contrária disso, na verdade ele está tendo então uma crise de identidade. Quem nós somos, irmãos? Filhos de Deus. Então qualquer coisa que sai fora, não muda a nossa condição. Mas aí traz a gente a pensar, quem nós somos? Então como é que eu vou viver minha vida? Brigando com todo mundo? Arrumando um enguiço com todo mundo? Não. Andar em amor. Como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma. O Filho está pronto a se entregar para que o Pai seja o quê? Glorificado. E quem somos nós, irmãos? Por favor, coloca isso dentro do seu coração. Quem é você? Como você é lá na escola? Como é que você é lá? Como é que você é no seu trabalho? Como é que os seus companheiros de trabalho te vê? Como é que você é lá na sua família, irmão? Fala para mim. Quem que aparece lá?
O nome da sua identidade ou o Filho de Deus? Porque quem que devia aparecer, irmão? O Filho de Deus. O Filho de Deus devia aparecer. Porque Paulo ele escreve, ele diz assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. E como é que os filhos de Deus vão andar? Como eles vão viver? Quando Deus chamou Simão, irmãos, Simão Barjonas, como é que Deus chamou ele, a pessoa do Cristo, quando edificou a igreja? Agora você não é mais Simão Barjonas, agora o seu nome é Pedro. O que é isso? Agora você é o Pedro, porque agora Pedro, o propósito da sua vida, Pedro, o seu nome agora, Pedro, significa que você agora vai anunciar os fundamentos da minha palavra. O nome de Cristo é aquilo, meus irmãos, que dizia quem ele era. Porque Jesus era só para diferenciar de Jesus e Judas. Jesus e João. Jesus e Bartolomeu. Jesus e Levi. Só isso. Mas o que realmente direcionava quem ele era, os anjos disseram: olha, na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador. Aí é o verbo. Que é quem? Cristo. O que significa Cristo, irmão? Oferta. Nós, como filhos de Deus, irmãos, qual que é a oferta nossa? O que Paulo diz em Romanos, irmãos? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao, que é o seu culto, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam então olhar e ver quem realmente vocês são. Filhos de Deus. Filhos de Deus. O diabo anda dizendo para a pessoa: você não é filho de Deus, você tem que fazer para ser. Aí Deus diz: não, eu criei você a minha imagem e a minha semelhança, porque eu quero que você comungue comigo de uma comunhão. Eu quero que você desfrute realmente em mim dessa comunhão. Tenha em comum. Irmãos, vocês já pararam para pensar que nenhum dos seres celestiais que Deus criou, ele tem o privilégio que nós temos? De sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Então por que a gente ainda não entendeu quem nós somos? O Lúcifer só tem poder, porque quem que deu poder para ele, irmão? Deus, irmão. Mas ele nunca vai poder comungar de uma consciência de filho. Você cuida bem dos seus filhos, irmão?
Ama eles? Amo, pastor. Já pensou quanto Deus nos ama, irmão? Então por que a nossa carteirinha de filho de Deus não aparece sempre? Devia ser o nosso cartão de visita. Eu estava falando com os irmãos que eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, porque ele, como um filho de Deus, ele vê as adversidades como o que, irmão? Uma oportunidade. Porque é isso que um filho de Deus devia ver. Ele devia olhar para a carreira. Eu tenho um autor e eu tenho um consumador. Então eu tenho um propósito e um destino. E o meu destino como filho de Deus é glorificar o Pai. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gálatas, capítulo 2. Volta um pouquinho aí de Efésios. Gálatas 2. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas agora quem vive em mim é a consciência de quem eu sou. E eu sou quem? Um filho de Deus. E o viver, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo porque a Bíblia diz o que vence o mundo, irmão? É a fé. E fé não é crença, fé não é expectativa, fé é uma certeza e uma convicção. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque eu sei, então, agora, que como filho de Deus, quem eu sou. E por que Deus me criou? E por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da nossa vida, irmão? Fala para mim. O que você vai fazer da sua vida? Hoje eu estive num velório à tarde. Pegar o caixão. Olha lá o corpo lá dentro. Buraquinho. Joga o caixão lá dentro. Tijolo. Qual que é o propósito da sua vida, irmão? Fala para mim. O que vai glorificar o Pai, irmão? É quando você entender, os seus olhos forem abertos, que você é um filho de Deus. E que o propósito da sua vida é glorificar o Pai. Vamos terminar lendo esse versículo. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E como filhos de Deus, agora, com essa consciência, olhos abertos, nós temos então uma obra. Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo.
Pois é. O Pai vai ser glorificado agora. Em quem? No Filho. Se você continuar vivendo como filho dos homens, é porque ainda você não foi aberto os seus olhos, realmente. Você não entendeu ainda salvação e quem você é. Você acha que Deus vai salvar você de circunstância. Deus vai salvar você de alguns hábitos ruins que você tinha. Não. O propósito de Deus é filhos. Filhos à sua imagem e semelhança. Filhos que pensem como o Pai pensa. Filhos que vão fazer aquilo que viram o Pai fazer. Então, quem nós somos, irmãos? Filhos de Deus. Por isso que diz o livro de Apocalipse 21. Eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Se você continuar vivendo como um filho de homem, você ainda está como Saulo, sem saber quem é. Por isso que Deus veio nos trazer, veio nos salvar. Veio nos salvar do quê? Nos salvar de vivermos uma vida como filhos de homens. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Vocês têm certeza que Deus fez todo um plano de salvação só para preparar um povo para ir para o céu? Ou você não entendeu ainda que nós somos plantados aqui na terra para sermos a semelhança do Cristo e como Ele é, para ser assim também aonde? No céu. Nós somos as árvores que vão ser plantadas. O Evangelho, irmãos, não é apenas para tirar o homem do inferno. O Evangelho é para tirar o inferno de dentro do homem. Tem gente que acha que é só para ele sair do inferno. Não, é para tirar o inferno de dentro dele. Filhos de Deus, sede imitadores de Deus como filhos amados.